Eu sou a Princesa Gomes, presidente do Projeto Social Meia Lua. O Projeto Social Meia Lua foi criado em janeiro do ano 2025 com o objetivo de trabalharmos no impacto da comunicação, da conscientização sobre o impacto que essa doença causa na vida das famílias. O projeto foi criado com um outro objetivo que também é dar dignidade e apoio às pessoas que padecem da anemia de células falciformes, garantindo o melhor atendimento e a qualidade de vida, o acesso à medicação gratuita e a consulta de qualidade. A anemia falciforme é uma doença hereditária passada de pais para filhos. Não é uma DST, é uma doença transmissível, não é? A anemia falciforme foi diagnosticada em 1940 nos Estados Unidos da América por um médico americano e depois propagou-se no mundo todo por causa do tráfico de escravos. Estamos a falar 7% da população mundial tem anemia de células falciformes. Tem alguns estudos feitos e esses estudos estimam que 30% da população angolana tem anemia de células falciformes. 20 mil crianças nascem anualmente com anemia de células falciformes. Anemia de células falciformes não, traço da anemia de células falciformes, que é o traço do AS, que torna uma criança portadora. E 2 a 3% da população nascem anualmente com anemia de células falciformes. Primeiro, as famílias têm a dificuldade financeira, porque essa doença ela está em todos os seios familiares, né? Dos que têm e os que não têm, mas os mais afetados são as famílias em situação de vulnerabilidade, porque estamos a dizer um custo de 50, 60 mil mensalmente para tratar uma criança com anemia de células falciformes. Por quê? Por causa da medicação. O acesso à medicação de base, que é a hidroxurea, o folicil, e dependendo de outras complicações, tem outros fármacos que podem ser o ômega, as vitaminas. Estamos ali a falar um custo de 60 mil kwanzas mensalmente. E a dificuldade das famílias, ainda encontramos muito tabu sobre a anemia de células falciformes. Muitas crianças e adolescentes não conseguem dizer nas escolas que eu sou derpanocítico porque desenvolvem depois um medo de serem chamados nomes pejorativos, como tu és celuloso. Porque essas crianças e esses jovens e adolescentes, esses drepanocíticos, têm alguma restrição naquilo que são as atividades físicas, o que eles vão comer, como é que eles vão estar diante das instituições quando tem algum torneio, algum desafio. Então são crianças e jovens com algumas limitações. Não se diz que não podem fazer as coisas, podem. Estamos aí também a falar em termos alimentares, também eles comem de tudo, mas são muito seletivos na alimentação. Digo isso porque eu tenho um filho de 9 anos que é o Oziel. O Oziel é drepanocítico e foi diagnosticado ao segundo semestre dos 6 anos de vida. Não criou-se o projeto a pensar no Oziel, porque o Oziel tem condições e consegue ter acesso às unidades de saúde privada, mas criou-se com o objetivo de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, que são as famílias que não têm recursos para estarem nesses centros de apoio com maior dignidade possível. Nós ouvimos o grito de socorro, as pessoas puxam por nós. Nós já temos um grupo de 150 associados e estes associados, quando ouvem algum caso crítico, eles puxam pelo projeto. Nós vamos atrás dessas famílias, analisamos a situação da pessoa que pediu ajuda e começamos a garantir os primeiros tratamentos, que é o acesso a uma consulta de hematologia. Se for o bebê, o acesso a uma consulta de pediatria. Se for adulto, para além de hematologista, um clínico geral. E se tiver alguma complicação, seja a área do foro ortopédico, nós levamos para um ortopedista. Se for alguma complicação do foro neurológico, nós também já temos médicos no projeto que também trabalham conosco no sentido de dar apoio a essas famílias em situação de vulnerabilidade. E acabamos então por ouvir o pedido de socorro e dar tratamento. Para os que estão na província, primeiro criamos mecanismo de trazer cá em Luanda. Depois de trazermos esse associado cá em Luanda, levamos para a primeira consulta de diagnóstico, o médico hematologista faz análise e se tiver alguma outra dificuldade, ele vai encaminhar para os especialistas necessários. É assim que o nosso projeto funciona. Nós precisamos começar a pensar na erradicação da anemia de células falciformes, porque é muito, eu digo
que é fácil não nascerem crianças drepanocíticas. Por quê? Porque basta eu saber que o meu parceiro é portador e eu sou portadora, nós não podemos realmente nos unir e termos filhos. Porque se nós formos portadores, os nossos filhos têm a probabilidade de 100% de sair crianças ou portadoras ou crianças com anemia de células falciforme, crianças com traço ou crianças com anemia de células falciforme. Então devemos começar a pensar que a educação e a conscientização têm um papel fundamental e a comunicação acima de tudo para diminuirmos o número gritante de crianças que nascem anualmente com anemia de células falciforme. Nós começamos pelas escolas, que é fundamental, começamos a falar com os jovens, adolescentes, no sentido de mostrar o impacto que a doença causa na vida das famílias, e depois vamos para as unidades de saúde. Toda e qualquer grávida, qualquer membro que se desloca a uma unidade de saúde começa a já receber ali os aconselhamentos sobre a doença da anemia falciforme e ver o impacto que essa doença realmente causa e exigir os exames. Os hospitais dispõem desses equipamentos, mas o que falta é mesmo a comunicação, é falar com as pessoas. Olha, mamãe, fazer um trabalho em massa de comunicar às comunidades. O projeto, por acaso, tem esta iniciativa de pegarmos uma província de cada vez e fazermos um trabalho de comunicação e conscientização, porque o Cunene, para mim, é uma província que chama muita atenção. As pessoas dizem, não, o Cunene vive muito da seca e depois as crianças têm anemia, desidratação alimentar, mas não é só a desidratação alimentar que ali está. Uma pessoa de olhos não consegue ver pela cor da pele, o baço, a barriga estendida, pelos olhos amarelados, conseguimos logo identificar que ali há um nível anemia de célula falciforme naquela criança, e ali já conseguimos garantir, porque quem convive com a doença consegue fazer essa análise a olho nu, né? Só de olhar já consegue se identificar. Os hospitais têm, mas o que falta é a conscientização massiva, as palestras, as conversas com os SOBAs, principalmente essas áreas onde fazem muitos filhos. Esse papel mesmo que tem que ser feito nas administrações dos distritos, nas direções municipais da saúde de cada município, naquelas províncias, é importante começar a trabalhar de forma massiva e levar a informação a estas pessoas. Porque hoje em dia nós ainda encontramos pessoas que, mesmo com a informação, se tu tens noção, ainda acabam por fazer partos em casa. Acabam por fazer partos em casa. Então você vai ver, se essa pessoa faz o parto em casa, como é que essa pessoa vai diagnosticar um bebê que tem anemia de células falciforme? É difícil. Então, se estamos a trabalhar para que as famílias deixem de fazer os partos em casa e ocorrem aos hospitais, às unidades sanitárias de saúde, né? É importante que também comecemos a trabalhar no sentido de que é obrigatório a criança fazer o teste o exame de eletroforensina ou o exame de pezinho para conseguirmos diagnosticar se é realmente drepanocítica ou não. Só ali é que vamos conseguir o maior número, o maior dado sobre realmente o impacto, porque esses 30% que nós estamos a estimar em Angola são dados superficiais, porque ainda não se foi até as grandes comunidades fazer esse levantamento, porque nós sabemos que nessas zonas de comunicação é difícil de chegar e são pessoas que ainda nem sequer se manifestarem em fazer estes exames. Por isso é que o maior número de mortalidade é nessas zonas até os 5 anos. Estamos a falar 70%, 80% das crianças que morrem nessas zonas até os 5 anos é por falta de diagnóstico da anemia de células falciforme, porque começa com uma febre de 2, 3 dias, a hemoglobina baixa e depois essa criança, estamos a falar uma criança sem hemoglobina, com hemoglobina de 1, 2, é a falta de sangue e depois acaba por ir a óbito. Então é esse trabalho que as instituições de saúde devem fazer a nível das comunidades, dos municípios, para depois nós realmente sentarmos numa mesa, não só as associações, e deixo já aqui dizer que as nossas associações no Brasil e Portugal existem liderança de associações, e nós aqui em Angola temos que começar a pensar em uma liderança, um porta-voz que vá realmente falar, discutir, né, sobre os direitos do drepanocítico. Nós aqui temos a mania de trabalhar
trabalhar de forma isolada. Cria-se uma associação aqui, cria-se uma associação ali, que cada um com seu interesse. E depois acabamos por realmente trabalhar muito pouco naquilo que é o impacto que realmente a doença tem na vida das famílias, porque trabalhamos de forma isolada. Então temos que procurar métodos das associações trabalharem com o Ministério da Saúde, claro, sob tutela do Ministério, porque o Ministério é o órgão máximo que pode dar resposta a isso, e dali então criarmos políticas e campanhas, porque já imaginaste, eu tenho uma associação que tem mais de 150 associados, não só em Luanda, mas nas diversas províncias. Vou encontrar uma outra associação que também tem um número exato de associados. Se nós juntarmos todos os associados, cada associado no seu município começar a fazer um trabalho de campo de levantamento, de rastreio para os doentes de drepanocítico, nós vamos realmente ter todos os dados que a gente quer, estás a ver, de forma clara. Então é importante nós não só atribuirmos a responsabilidade ao Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tem muitas outras complicações para resolver. Tem a cólera, tem crianças com hidrocefalia, tem crianças com problemas, outras com mobilidade que nós desconhecemos, porque vou dizer que na visita que a gente fez no David e Bernardino encontramos crianças com várias outras patologias, uma mais difícil que a outra. Então é importante que as associações unam forças e comecemos realmente a juntar os nossos associados no sentido de criar pontos focais em cada município para conseguirmos fazer um levantamento em massa e com rastreio em massa, para depois nós lutarmos por aquilo que realmente é o direito do drepanocítico, que é o acesso à saúde de qualidade, o acesso à medicação de base gratuita, que esses são os objetivos do projeto social Meia Lua. Olha, apoios governamentais eu não digo a 100%, porque Angola tem muitas outras doenças como prioridade. Vamos a falar a cólera, que ainda é uma doença, se tornou uma doença prioritária. Vamos a falar a malária, que são doenças prioritárias. Nós, associações, temos que trabalhar em conjunto no sentido de buscar empresas parceiras públicas ou privadas para ajudarmos o Ministério da Saúde a criar políticas de trabalho e conseguirmos chegar às comunidades em massa e começarmos a fazer o diagnóstico desses doentes. Porque primeiro é mesmo um levantamento, depois o diagnóstico e depois criar medidas e políticas públicas para conseguirmos dar resposta ao número gritante. O Estado tem que apoiar, sim senhora, nós precisamos, quando digo nós, falo na voz dos drepanocíticos, a medicação gratuita ainda é urgente, porque encontramos pessoas que são drepanocíticos e descobriram realmente muito cedo, mas que não fazem a medicação de base porque não têm condições financeiras de comprar. Então eu acho que o Estado tem que criar mais políticas no sentido de ter essa medicação de base gratuita para oferecer às famílias, principalmente em situação de vulnerabilidade, de forma gratuita. Essa medicação se chega às famílias. Nós estamos a dizer que a hidroxureia é um fármaco que reduz significativamente as crises nos drepanocíticos. Estamos a dizer que o folicil é fundamental porque faz aí um papel fundamental nos drepanocíticos, que são os dois medicamentos chaves para um drepanocítico no seu dia a dia. Então, em esses medicamentos que o Estado tem que criar uma política pública urgentemente para poder fornecer de forma gratuita às famílias que não têm condições de comprar uma lâmina 8, 9, 10, até 18 mil kwanzas nós encontramos uma lâmina deste comprimido. E a luta do projeto também é esta, conseguir que não só os nossos associados, mas todos os drepanocíticos tenham de forma gratuita os medicamentos e consigam ter as consultas de rotina, que também é outro problema, porque nós são poucos centros ainda atualmente em Angola que tratam dessa patologia. Estamos a dizer, o Instituto Hematológico que abriu agora ainda é pequeno para o número de pessoas que têm essa patologia. E temos outros centros a nível temos o Hospital Geral do Camama, temos os Cajueiros no Kazenga, tem em Cacoaco, mas ainda é pouco para conseguirmos dar resposta. E também temos poucos técnicos de saúde especializados para esse tema. Precisamos ter mais médicos treinados a lidarem com essa patologia e depois dali realmente conseguirmos dar resposta ao número gritante de pacientes.
O primeiro passo é lembrar aqui que a anemia falciforme é uma doença para a vida toda. É uma doença para a vida toda, salvo a quem realmente tem dinheiro e vai para um país e este país consegue fazer a transfusão de medula e tem um irmão compatível, a mesma patologia, e esse país consegue fazer uma transfusão de medula óssea, que é a única forma de cura, mas que também tem os seus riscos. Então, o que nós temos que ter aqui em Angola é consciência de que eu, ao ir me juntar com um parceiro, que eu não sei a condição de saúde desse parceiro, eu posso gerar um filho e esse filho sofrer para a vida toda, porque as dores que um drepanocítico vive, eu vejo porque tenho um filho, são dores inconsoláveis, são dores que o analgésico passa, mas depois de feito passar, as dores voltam novamente. A sociedade angolana que comece realmente a olhar a anemia falciforme como uma doença prioritária, porque nós temos casos de pessoas que deixaram de andar por causa da anemia de células falciformes, nós temos caso de um jovem que ficou cego aos 33 anos por causa da anemia de células falciformes, nós temos jovens que estão à espera da substituição da bacia e têm dificuldades das rótulas do joelho, já caminham com um pé mais curto que o outro. E apelamos aqui, né, ao Hospital Geral de Cabinda, onde nós queremos chegar, para nos ajudarem com este projeto, porque realmente é importante fazermos a substituição de prótese de jovens de 23 anos que têm uma vida pela frente e apoiarem, pedimos às empresas públicas e privadas que realmente não ignorem as cartas do pedido de apoio, nem que tenham que identificar, ler, saber, conhecer as associações antes de ajudar, mas que não ignorem o pedido de ajuda destas pessoas, porque realmente é um número gritante de pessoas que padecem dessa doença e que muitas das vezes nem têm o que comer. Imagina para uma lâmina de comprimido de 10.000 kwanzas. Os apoios fundamentais que queremos ter é sempre dos depósitos de medicamento, que também têm um papel fundamental nisso. Pelo menos um desconto a estes doentes, tem que se criar uma linha de desconto a estes doentes. Ao Ministério da Saúde que realmente crie mais políticas, principalmente a drepanocitose na linha adulta. Um dos nossos objetivos é trabalhar com os drepanocíticos na linha adulta, porque falamos muito da drepanocitose quanto pediatria, quanto criança, tem acompanhamento em quase todo lado, mas depois que essas crianças crescem, aonde é que elas vão? Como é que elas têm se virado nas instituições de saúde? Então, nós pedimos aos nossos padrinhos do projeto e não só, que realmente comecem a olhar o projeto, não só o projeto, mas os drepanocíticos com outros olhos e procurarem saber mais sobre a doença, conhecerem um bocadinho mais sobre o impacto que essa doença causa, quantas famílias ela já desinstituiu ou destruiu. É muito pouco falado, mas temos casas que perderam os únicos 2 filhos e depois acabaram por se separar porque a anemia falciforme levou os únicos filhos que esses casais tiveram e não podem mais ter filho, tem que partir ou para adoção ou para separação. Então a anemia falciforme é uma doença hereditária e que realmente tem muitos danos e precisamos realmente falar mais, comunicar mais sobre o impacto dessa doença na vida das famílias angolanas.